Olá pessoal, vamos chegando aí na live aí, vamos compartilhando. Vou aqui esperar o pessoal chegando aí que estamos na 3 horas e iniciar nossa live aqui sobre a distinção de alma humana, alma intelectiva, alma espiritual, alma humana, alma animal e alma vegetal, né? Então a gente nessa live aqui quer ajudar aí na compreensão desses três termos aí, né, três conceitos, né? Então, por favor, vamos chegando, vão dando aí um ok aí, só para eu saber, né? Esperar um pouquinho para o pessoal chegar. Tem umas 30 pessoas aí que falou que viria, então vou aguardar um pouquinho. Seria interessante a gente ir conversando um pouquinho, você que está chegando aí, vai comentando um pouquinho, por favor, sobre suas dúvidas a respeito dessa situação, tá bom? Eu estou aqui acompanhando aqui no computador também, para facilitar nossa interação. Por favor, aí, se você puder compartilhando também para ajudar a informar. Nem todo mundo que me segue no meu perfil está na minha página também, então pode ser que tenha dificuldade aí para visualizar, né, a nossa live, tá bom? Então, contando aí com vocês aí. Então, mesmo, eu vou botar, antes de começar a falar sobre a explicação, né, de diferença da alma animal, alma vegetal, alma humana, acho interessante dizer por que eu me motivei a falar sobre isso. Não foi assim nada muito programado. Isso veio já desde essa questão aí do aborto, né, que nós estamos acompanhando esse debate do aborto no STF legislando. E eu penso que explicar um pouquinho sobre essa distinção, né, do que é alma humana, do que é alma vegetal, isso contribui para a gente poder entender a importância da defesa da vida desde a concepção. Porque se eu não entendo, se eu não compreendo o que é a vida humana, de fato, qual a diferença de eu matar, de eu deixar a criança nascer ou deixá-la morrer? Né? Olá, Cristiane, Deus abençoe. Olá, Amanda, está interagindo aí no nosso comentário. Então, o ponto de partida que eu quero dizer é esse aí. Se eu estou ali abortando, né, porque de fato para mim aquela alma não faz diferença nenhuma, tá? Eu estou sem o fone aqui, acho que vou ter que colocar o fone, não sei se o áudio está bom. Vocês podiam dar um retorno aí para mim, ninguém comenta. Deixa eu ver aqui o fone aqui. O retorno está tranquilo aí, gente? Fala aí, por favor. Dá um retorno aí de alguma coisa. Tá chegando gente aí. Olá, Vanessa. Por favor, ninguém responde nada. Deixa eu dar o fonezinho aqui no celular. Que é limitador, tá? Não tem só para falar isso não. Deixa eu ver se melhorou aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Aí eu tô pegando minha casa, né? Olha só o que eu fiz. Por favor, dá um retorno aí. Ah, tá bom? Olá, Daisy. O áudio tá bom, então? Falei, por favor. Tá, então vou continuar aqui. Então vou tirar o fone aqui que fica muito feio. Tá, ok. Então vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o que significa alma, né? Porque a gente fala sobre isso, alma, faz até uma coisa meio sentimental, né? Assim, porque minha alma, até os salmos bíblicos, né, falam que minha alma está ciente da graça de Deus, né? A minha alma anseia pelos átrios. Então, até o Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar de alma, o Catecismo, quando fala de alma, o Catecismo ele diz que a Sagrada Escritura, né, atribui alma ao coração, ou seja, como se a alma ficasse, né, ali dentro do coração. A gente até na nossa vida cotidiana, nossa oração, não é isso que a gente fala, que a gente considera que é como se nosso coração e nossa alma fossem a mesma coisa, porque no meu coração está o sentimento, minha alma está o sentimento, e assim a gente vai meio que falando de uma coisa e de outra no mesmo sentido, alma e coração. E então assim, acho que a gente pode partir daqui nessa compreensão, né? A alma, ela tem algo, né, que me faz compreender que eu não sou só matéria, não é isso?
Vamos lá, vamos pensar nisso. Quando você fala da sua alma, você está falando o quê? De sentimento ou de algo material? Quando você pensa em qualquer situação de alma, você está falando de uma realidade em material ou uma realidade mais espiritual, uma realidade psicológica, uma realidade de sentimento? A alma é algo que a gente diz respeito a sentimento, concorda? Vocês me acompanham nesse pensamento? Né? Seria bom vocês vão interagindo ali, por favor. E aí, à medida que eu compreendo que eu tenho algo em mim que não é matéria, que não é material, então eu tenho que dizer que existe uma outra substância, atenção aos conceitos, tá bom? Existe uma outra substância em mim que me faz me movimentar. Por que você, por conta própria, consegue sair de um lugar para o outro mas o teu carro precisa do teu movimento para que ele possa andar? Mas uma planta, ela talvez precise de algumas coisas para que ela possa desenvolver, mas ao mesmo tempo ela não é totalmente necessitada dessas coisas. Você consegue compreender? Né? Vamos lá, vamos tentar ajudar aí. Então, alma, né, quando a gente fala assim, alô, acho que tivemos uma queda aí, né? Eu não sei o que vocês acompanharam, tá? Mas então eu vou recomeçar a ideia, não a live, né? Vou recomeçar aqui a ideia. Se eu compreendo que eu tenho uma alma, se eu compreendo que eu tenho se eu compreendo que eu tenho um sentimento, se eu compreendo que eu tenho alguns movimentos em mim que não são da matéria, né? Ou seja, meu estômago ele tem um movimento próprio, ele digere os alimentos, mas ele não digere por uma função mecânica. Existe alguma coisa que move meu estômago a digerir os alimentos, ok? Concordam comigo? Né? Se eu respiro, né? É claro que os meus órgãos eles trabalham para que eu respire, mas tem alguma coisa que faz o meu pulmão se encher. Existe alguma coisa que faz com que meu organismo por inteiro ele ganhe uma certa ordem, né? Algumas pessoas um pouco mais descrentes vão dizer que essa coisa que coloca em ordem é o cérebro. Não tem problema nenhum, podemos aceitar isso. Mas a gente tem que perguntar, o que faz o cérebro então agir? O que move o cérebro? O que move o sistema nervoso? O que move tudo isso? Então nós teremos que pensar, existe algo imaterial que move a todos nós. Então, meus irmãos, vou começar aqui da parte humana, só para a gente poder, então, primeiramente, dizer que uma coisa que é óbvia, mas tem que ser dita. A alma existe. A alma, ela é aquela substância imaterial que move essa substância material que somos todos nós, formados de órgãos, formados de matéria, formados de célula, formados aí de diversos componentes que são materiais, são químicos, né, diversos componentes. Só que a gente olha depois para os animais, a gente vê que os animais também têm movimentos. Os animais eles também têm uma ação interior. Os animais eles possuem um agir próprio. E aí? Se os animais eles possuem um agir próprio, significa então que ele tem alma? Mas se o animal tem alma, seria ele salvo também? Né? Poderíamos aí agora começar esses questionamentos, né? Como que pode, né, um animal ter esses movimentos todos, né, sem ter alma? Ou então, se o animal tem alma, como que fica a questão aí da salvação? Ou, enfim, ou até me perguntar, algumas pessoas aí podem até se questionar, alguns talvez tenham certeza, animal vai para o céu? O cachorro vai para o céu? Lá o teu cachorrinho que você tem lá de estimação, ele vai para o céu? Como que você dá a sua alma? Como que você dá a sua característica? Vale lembrar que todo esse pensamento, meus irmãos, até eu tive, quando nas postagens aí, teve gente que questionou se isso é cristão mesmo, se isso é doutrina. Tudo isso faz parte do depósito aí, né, de fé da igreja, que eu estou falando, desenvolvido na teologia, principalmente por São Tomás de Aquino, que
grande teólogo da Idade Média, né? Não estou aqui me preocupado em demonstrar cada coisa que eu estou falando, né? Não estou preocupado aqui de apresentar aqui os artigos, não é a intenção dessa live. Essa live aqui é para ser um pouco mais objetiva, né, nessa compreensão. Então a gente vai lá, a gente compreende que nós somos formados por alguma coisa material e alguma coisa que move esse ser material, né, que nós podemos já de antemão chamar de alma. Os animais, teu cachorro, teu gato, os pássaros, eles também possuem algo de material que é movido por algo espiritual, algo psicológico também, algo que não é da matéria. O que faz seu cachorro comer é a fome, claro, mas o que faz ali o cérebro dele, move o cérebro dele a comer, porque sabe que se comer saciará a sua fome, é algo que não está nele. É algo que está fora, que está nele, mas que não é algo que eu posso dizer está aqui, está ali. Então isso é o que nós chamamos de alma. Mas só que não é só o ser humano, não é só o cachorro que possui esse movimento. Nós encontramos esse movimento também nos vegetais. Os vegetais possuem um movimento interior, uma ação interior que faz com que ele cresça, com que ele se reproduza, com que ele possa agir. Então, nos vegetais, nós encontramos, de certa maneira, guardadas as devidas proporções, o mesmo movimento que nós encontramos, né, também nos outros seres que nós chamamos de seres vivos, cachorro, um ser humano. Então, primeiramente, nós encontramos também nos vegetais esse movimento. Então, esse movimento que não está na matéria, que move a matéria, é o que nós chamamos de alma. Já vou te responder já, Cristiane. Cristiane está perguntando aí se alma e espírito são diferentes. Já te respondo já, Cristiane. Então, conclusão dessa primeira parte. Vegetal, animal e ser humano possuem uma substância que é pura matéria e tem uma outra substância que é puramente imaterial, que nós podemos chamar de alma, ou também podemos chamar, a princípio aqui, de espírito, ok, Cristiane? Podemos aqui em primeiro momento dizer que alma e espírito, né, se fazem a mesma coisa. Vitor está perguntando se isso aqui faz parte de um curso. Não, Vitor, eu estou fazendo essa live de uma maneira bem livre, assim. Eu disse no início da live aqui que a motivação dessa minha live foi dessa discussão do debate do aborto. Porque eu vi que as pessoas falam aí sobre aborto como se aquilo que está dentro do ventre da mãe, da barriga da mãe ali, fosse uma parte da mãe, né? E para a gente poder compreender que aquele ser que está no ventre da mãe é uma substância individual livre, própria, né? Nós temos que compreender que aquela substância tem uma alma que move, né? Não é só um DNA, tem uma alma. Então, eu acho que é válido, dentro dessa discussão, entendermos a diferença de alma humana, alma vegetal e alma animal, para a gente poder compreender, né, esse movimento. Então, a alma, como concluindo então essa primeira parte da nossa reflexão, a alma é esse movimento, essa substância que não possui matéria, mas que move a matéria, que faz com que a matéria ela tenha a sua ação própria. Humana é a mesma alma? O que move o ser humano e o que move o cachorro possuem a mesma coisa? Então, vamos lá. Vamos tentar agora, né, pegar essa parte aí que toca aí de maneira... Eu estou com uma oscilação aqui na minha internet. Não sei se vocês tiverem problema aí, por favor, vão me anunciando aí, porque de vez em quando... Por vezes aparece aqui na minha tela dizendo que está reconectando, então pode ser que alguém fique sem conexão aí. Eu preciso saber também se vocês estão sempre me acompanhando. Se cair a internet, por favor, me respondam. Então, meus irmãos, a alma que move, então, respondendo a questão, né? A alma humana, a alma animal e a alma vegetal é a mesma alma? Não é a mesma alma. Existem características, propriedades que distinguem a alma do ser humano, a alma do animal e a alma do vegetal. Que propriedades são essas?
Isso que a gente agora vai desenvolver. Eu acho que é interessante nós partirmos dos vegetais, porque os vegetais, eles possuem uma propriedade, né, que os animais possuem, mas algumas propriedades que os animais possuem, os vegetais não possuem, e algumas propriedades que o ser humano possui, os animais nem os vegetais possuem, e tudo aquilo que os animais possuem, o ser humano também possui. Compreenderam essa parte? Então nós temos sim, os três possuem alma, tá? Respondendo aí alguns questionamentos, especialmente aí a Tânia, que colocava na nossa discussão, né, no início, colocava esses certos questionamentos, e como assim animal tem alma, né? Como assim vegetal tem alma? E então aqui nós estamos sim respondendo, né, possui sim, né, alma, e agora a gente vai tentar compreender como que se distingue, como que nós consideramos cada uma dessas almas, como que a gente pode compreender. Então vamos lá, vamos partir dos vegetais, tá ok? Eu estou aqui só olhando para baixo, que estou aqui interagindo também com vocês, tá? Pelo Facebook, é mais fácil acompanhar pelo computador, e assim a gente vai interagindo também. Então vamos lá, qual a característica, qual a propriedade da alma vegetal? Vamos lá, né? Então sua plantinha tem alma? Sim, sua plantinha possui alma. Como que você pode ter certeza que tua planta tem alma? Por uma coisa muito simples, tua planta morre? A árvore que você tem na sua casa, ela morre? O fruto morre? Isso já pode servir já de reflexão para a gente. Se morre, é porque tem vida. E se tem vida, tem alma, ok? Então, aí a gente também ajuda aí a compreender. Se tem vida, possui alma, né? E essa alma, então, ela tem a sua característica própria. Então, quais são as propriedades das almas vegetais? Né? As almas vegetais são... aí serve, isso aqui é como regra geral, tá ok? Né? A alma vegetal, ela possui aquelas propriedades primeiramente de vida, né? Ela tem a propriedade do que a gente chama assim, né? Fica meio redundante, mas que seria a alma vegetativa. Ela tem apenas aquelas funções vitais, né? De certa maneira, nutrir-se, não vou dizer alimentar-se, mas nutrir-se, crescer, reproduzir e morrer. A gente aprendeu lá no jardim de infância, né? Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre, ok? E a gente, assim também, né, busca compreender. O vegetal, ele também possui essas propriedades. Ele nasce, cresce, reproduz, alimenta-se, né, tem o seu nutriente e morre. Os animais possuem a mesma propriedade, correto? Os animais, eles também nascem, crescem, reproduzem e morrem. Mas eles possuem algo que o vegetal não tem. O que o animal possui que o vegetal não possui? Vamos pensar, o vegetal ele tem sentimento? O vegetal ele pensa? O vegetal ele fica com raiva? Você já viu alguma planta com raiva de você? Já viu alguma planta agir de uma maneira irascível? Não temos, né? Os vegetais eles não possuem sentimentos, né? Quem possui sentimento, né? Aí, claro, espera um pouquinho falar, né? Quando eu falo sentimento, falo de sensações, né? Não estou falando aqui de amor necessariamente, mas sentimento como de ira, sentimento de fome, sentimento de frio, sentimento de dor. O vegetal não sente dor. Quando você arranca uma folha, a gente até brinca com as crianças que ela vai ficar tristezinha, né? Mas o vegetal ele não possui sentimento, ele não possui dor. Quem tem propriedade para sentir isso é a alma animal. Os animais eles possuem essa propriedade. Então, a sua alma ela tem essa propriedade também. É a propriedade assim, do apetite, da vontade, né? A gente pode dizer assim, o animal tem vontade, ele tem vontade de comer, né? O animal ele possui a vontade ali, tem uma certa inteligência, atenção a devidas proporções, não é como que a gente vai falar daqui a pouquinho da inteligência humana, mas o animal possui algo
de ali muito mecanizado, mas que faz ele até o alimento. Quando o animal ele ouve lá, né, aquela psicologia comportamental. Quando o animal ele ouve o barulho da panela, ele sabe que significa carne, né, o cachorrinho, não é isso? Né, e ele sabe que aquilo ali é comida para ele. Né? Agora, lógico, ele não... ali não teve um raciocínio, mas ele teve ali uma certa inteligência que absorveu aquilo ali nele e fez com que ele fosse atrás do alimento. Agora, existe algo também no ser humano que não existe no animal. Nós não somos iguais aos animais de maneira geral. Nós temos em nós uma propriedade que não há no vegetal, que não há no animal e que nós temos. Né? Que propriedade é essa? E aí, meus irmãos, que vem uma das fundamentais do ser humano, que é a liberdade e a racionalidade. Um dos modos de chamar a alma humana é chamar de alma intelectiva, porque você como ser humano tem a possibilidade de juntar informações e formar um conceito. O animal não faz isso. O animal ele consegue registrar quem é seu dono, mas ele não forma um conceito sobre o seu dono ali. Ele simplesmente foi treinado para saber que aquele que lhe dá comida é o que manda nele e que ele tem que obedecer. Claro que tem animais, de acordo com suas raças, aí, que agem de maneira distinta. Então, a alma humana é uma alma que ela possui algo chamado de razão, né? A sua racionalidade. Né? O animal ele não possui razão, o vegetal não possui razão, o vegetal possui ali propriedades vitais. Isso é vegetal. O animal possui, além das propriedades vitais, nasce, cresce, reproduz e morre, produz também as vontades. O ser humano, além das vontades e das propriedades vitais, possui também a racionalidade. É por isso que aí, também trazendo a pergunta aqui da Cristiane, né, se alma e espírito são diferentes, se nós formos pegar a carta de São Paulo aos Romanos, nós encontraremos, né, aquela definição, né, que São Paulo fala, né, que nós somos formados em corpo, alma e espírito. Né? Perdão, 1 Tessalonicenses, perdão aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, né, que nós formados, né, de corpo, alma e espírito. Né? E ali em São Paulo nós encontramos algo como parece como que distinto, né? Como se alma fosse uma coisa, espírito fosse outra. O que nós encontramos ali em São Paulo é um modo de falar dessa alma que tem uma propriedade diferente e também dessa alma que possui ali algo de Deus. Né? Lá no Gênesis diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E então, o que nós temos de proximidade com Deus na criação? Nós temos ali, né, a liberdade, como Deus tem, como Deus nos criou livres. Nós temos também a capacidade de raciocinar, né, de pensar, de distinguir. Né, isso é a semelhança de Deus. Né? Mas, de maneira própria, alma e espírito, nós podemos aqui falar de maneira, né, identificada, mas classificando, né, essa alma espiritual, também é outro nome de falar, como alma propriamente humana. Então, se o ser humano ele possui aqui a razão, né, como uma identificação com Deus, como algo próprio da alma racional, é porque essa identificação com Deus, ela é o que ali, né, é o que lhe dá um contato com o céu. Consegue compreender isso? Né? O fato de ter ali uma alma que tem uma propriedade racional e essa propriedade racional me une a Deus, então isso também me liga ao céu. Então essa alma que é humana, que é racional, que é espiritual, ela é o que me garante ali a possibilidade de viver uma vida no céu. Então, meus irmãos, já aqui concluindo meu pensamento, e eu vou deixar aqui para perguntas e também a gente poder interagir. Né? A alma, ela é humana, essa sim, ela tem capacidade
de experimentar a eternidade. Agora, a alma do animal, a alma do vegetal, isso não. A alma do animal não foi salva pelo sangue de Jesus. A alma vegetal do animal não foi salva, a alma vegetal não foi salva pelo sangue de Jesus. E portanto, por mais que você goste do seu cachorrinho, por mais que você goste do seu animal, né, isso não está reservado à eternidade. A vida eterna está reservada para os seres humanos, a vida eterna está reservada para aqueles que possuem essa marca de Deus. Então, voltando para o debate do aborto, né, nós estamos falando isso, né, que o debate do aborto, eu penso que quando a gente compreende isso, a gente defende a vida humana de maneira mais própria. A alma, quando nós somos gerados no ventre de nossa mãe, naquele momento da concepção, o que Deus faz? Naquele momento, Deus cria. Ele cria uma alma e coloca ali naquele ser novo formado. Naquele momento, Deus ele une alma e ali aquela união, né, ali que já forma em pouco tempo ali o zigoto, né, e ali nós temos um ser individual, nós temos ali um ser com liberdade, um ser com vontade, né, já em potencial, né, não ainda ativa. Nós temos ali toda uma pessoa distinta da mãe. Naquele momento ali, não é como se fosse uma parte do corpo, não é como se fosse ali uma alma de um outro animal que eu posso simplesmente sacrificar e pronto. Não, essa alma que está ali é uma alma com potencial para a vida eterna, é uma alma em potencial para ir para o céu, com racionalidade, com potencialidades que não se pode comparar às outras almas. Sim, respondendo então a pergunta para quem chegou agora aí. Existe sim uma alma vegetal, uma alma animal, uma alma humana, só que são distintas. Apenas a alma humana goza da propriedade de uma intimidade com Deus. Só a alma humana pode experimentar Deus. Só a alma humana pode vivenciar a vida do céu, a vida celeste. Só a alma humana ela tem ali a marca de Deus inscrita nela. Já as almas dos vegetais e animais são apenas seres vivos, criados por Deus, pela beleza de Deus, bondade de Deus, para servir a todos nós, seres humanos. Bom, meus irmãos, é isso, né? Praticamente meia hora aí de nossa live. Eu queria saber aí o que vocês podem falar, depois um retorno, comentários, perguntas. Não sei se vocês estão acompanhando pelo celular. Às vezes pelo celular é mais difícil de responder, né? Mas, por favor, dão aí só um retorno aí, se ficou alguma dúvida, alguma questão. Se alguém tiver interesse de bibliografia, bom, isso primeiramente temos no catecismo, né, da Igreja Católica, né, provavelmente na parte da criação ali, logo quando o catecismo fala no credo a respeito da criação. Não separei aqui os parágrafos do catecismo, mas é fácil de encontrar quando o catecismo fala da criação da terra e do céu, criação dos animais e também da criação do ser humano. Então nós temos como encontrar esses dados. Também eu me baseio aqui no grande teólogo da igreja, São Tomás de Aquino, tá? Que por sua vez se baseou em Aristóteles, né? Basicamente aqui a Suma Teológica, né? Nós temos aí as questões da primeira parte da Suma, tá? Questão 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86 e 87. Temos também o De Veritate, de São Tomás de Aquino, também como referência. O Compêndio de Teologia, de São Tomás de Aquino. Tá? Padre, mas aí isso não é bíblico, isso não é catecismo, mas é um grande santo teólogo da igreja. Ok? Então, espero ter contribuído aí. Por favor, eu queria só ter um retorno de vocês, ninguém responde, né? Se de repente, o que vocês... Se tem alguma dúvida, se sanou todas as dúvidas, se tem algum questionamento, alguém tem alguma coisa aí, por favor, vocês que estão online, diz aí, por favor, senão a gente vai encerrando por aqui. Alguma coisa, vocês estão curtindo aí, né, mas, não, né? Então tá bom, gente, olha,
Qualquer dúvida aí, vou deixar esse vídeo aqui publicado aqui mesmo na minha página do Facebook. Também vou deixar o vídeo na minha página do YouTube. E aí a gente pode ir conversando também nos comentários do vídeo, tá bom? Vou dar a bênção agora a vocês que estão online, né? E aí também pedir que Nossa Senhora Aparecida possa nos dar no Brasil, né, a alegria de podermos também, como na Argentina, né, dizer que nós somos um país pró-vida, dizer que nós somos um país que defende a vida humana desde a concepção até o seu término natural, que é quando Deus escolhe que deve ser esse término. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa tarde a todos. Semana que vem é Semana da Família. Possamos também cultivar aí nosso agradecimento a Deus pela nossa família e também defender que nós somos frutos de uma família, frutos de um ventre que nos amou. Deus abençoe e ótima tarde a todos. Até a próxima.